Boa tarde a todas e todos, senhora vereadora Naila, senhores vereadores ainda presentes, incluindo também o vereador Rui Macaxeira, aqui no plenário conosco. Também cumprimento as servidoras e servidores da Câmara, a equipe de tradução para Libras, a Guarda Civil Municipal, igualmente presente, e, de forma especial, cidadãs e cidadãos participando aqui conosco no plenário, igualmente pelos meios de comunicação, a minha gratidão pela sua participação. Fazendo minha ação permanente de acessibilidade em todas as sessões da Câmara, que é a autodescrição para as pessoas cegas ou com baixa visão. Eu sou homem, tenho pele branca, olhos, barba e cabelos escuros, estou usando uma camisa cinza, gravata preta e à minha frente há um microfone e um púlpito de madeira com um brasão de vinhedo estampado nele. Eu começo essa explicação pessoal falando sobre uma moção de apelo que eu apresentei nessa última semana e que foi aprovada agora por todas as vereadoras e por todos os vereadores nessa sessão, que é a de número 370 de 2023. Nessa moção, eu peço à Prefeitura que realize um trabalho efetivo de padronização da sinalização vertical e das pinturas de solo para a demarcação de vagas exclusivas em frente a escolas. E isso, naturalmente, deve se estender a outros espaços públicos, mas aqui, começando essencialmente pelas escolas. Inclusive, eu aproveito esse momento para saudar o José Santana, que está nos acompanhando, que sempre participa, Santana Lima, também mais conhecido, que trabalha com transporte escolar, que sempre tem cobrado, e hoje eu vi também nos comentários da transmissão as suas reivindicações. E o motivo para esse pedido, que eu tenho certeza que ele faz coro, que ele tem encaminhado aqui para a Câmara, para todos os vereadores, é muito simples. Basta passar em frente a qualquer escola e a pessoa vai perceber que em cada uma a sinalização da vaga especial é diferente. Isso sem contar que existe um problema muito evidente de disputas por essas vagas, sobretudo nos horários de entrada e saída dos alunos, com brigas, com desentendimentos praticamente todas as semanas. Eu também aproveito para dizer que o setor do transporte escolar não está sendo consultado pela Prefeitura. Essa é uma reclamação que os trabalhadores, aliás, dessa área estão questionando. Isso deixa todo mundo em uma situação muito difícil, porque se os principais impactados não estão sendo ouvidos, então não tem como essa política pública dar certo. Portanto, para essa moção, aliás, por esta moção, eu estou fazendo coro à reivindicação deles. Eu peço à Prefeitura que faça um trabalho de padronização dessas vagas, dessas placas, aliás, de toda essa sinalização, a pintura de solo, a sinalização vertical, mostrando, por meio de uma identificação correta, quais são para o transporte escolar, quais são para as pessoas com deficiências, quais são para a GCM e quais são as vagas para os veículos que estão ali simplesmente indo buscar os alunos. É algo simples, mas que tem um impacto direto em quem precisa desse serviço. Ainda falando sobre transporte, mobilidade urbana, infraestrutura nessa área, em Vinhedo, eu comento outra propositura que eu encaminhei na semana passada, só que dessa vez referente aos ônibus urbanos. É a indicação número 227 de 2023, e nela eu peço à Prefeitura de Vinhedo que preencha a lacuna no horário de atendimento do guichê da empresa Move, no horário convencional do almoço, que é mais ou menos ali entre 11h30, meio-dia, até 1h. Dando nome aos bois, não passa da Rápido Luxo Campinas, vestida de verde e com outro logotipo. Essa é a Move, é a empresa que lida com o transporte público coletivo em Vinhedo. E eu tenho quase certeza de que esse assunto já foi tratado aqui nessa tribuna, inclusive falando agora, se eu não me engano, foi a vereadora Naila que trouxe esse assunto à baila em outra oportunidade, sobre o guichê da empresa de transporte de ônibus, né, vereadora? E eu também sei que muitas pessoas já tentaram acionar a empresa de ônibus e a Prefeitura também para falarem sobre esse assunto, só que aparentemente não existe nenhuma sensibilidade a respeito disso pelas pessoas responsáveis. Para que a cidadã e o cidadão que estão em casa possam compreender, no horário mais requisitado para a recarga do passe, no horário mais requisitado para a resolução de dúvidas, de outros problemas, que são referentes ao serviço do ônibus, que é o horário do almoço da trabalhadora, do trabalhador, ou seja, nesses horários que eu acabei de dizer, simplesmente não há o atendimento no guichê da Move. E eu entendo perfeitamente que a pessoa que está no guichê, que igualmente é uma trabalhadora, precisa ter o seu horário de almoço garantido, mas com tanto dinheiro, com tanto recurso que é arrecadado e repassado para a empresa do ônibus, será que é impossível ter uma escala de funcionários, ao menos para garantir que o guichê não fique fechado no horário comercial? Outra coisa importante é que, ao entrar no site da empresa, nós vemos que, logo de cara, tem uma mensagem dizendo o seguinte: 100% acessibilidade. Vou pedir para a comunicação exibir para a gente, por gentileza,
Porque, novamente, é a empresa brincando com o cidadão vinhedense. Afinal, eu continuo recebendo vários relatos de usuários cadeirantes que seguem com dificuldades em acessar as rampas dos ônibus de Vinhedo, apesar de tantas cobranças que já foram encaminhadas, requerimento de informação já aprovado aqui nessa casa, que aguarda a resposta questionando exatamente isso, inclusive aqui a presença do Edson Leme, do Eliandro também, que fazem o uso do transporte público coletivo. O Eliandro tem sempre encaminhado, o Edson tem publicado isso também nas redes sociais, Vinhedo Meu Orgulho, por meio da Sara também aqui presente. Então, tanta gente questionando isso, apontando isso, levantando esse problema, e aí a gente entra no site da empresa de ônibus, está lá, acessibilidade 100%, sendo que todo dia tem uma rampa quebrada, todo dia a pessoa com deficiência é humilhada, é constrangida, tentando fazer uso de um direito que é o transporte público coletivo. Então, se o dinheiro que entra nessa empresa é pouco para garantir o mínimo no atendimento e na acessibilidade para a pessoa com deficiência, então tem algo de errado aí. Eu quero acreditar que está tudo certo, que se trata apenas de problemas passíveis de serem resolvidos, então estou fazendo essas cobranças aqui publicamente. Mas eu vou continuar atento, vou continuar cobrando ponto por ponto do contrato, afinal é dinheiro público, é dinheiro que sai do bolso do contribuinte, ou seja, para mim, isso é absolutamente inviolável. Ainda falando sobre acessibilidade, eu destaco que na última semana eu participei da caminhada sobre conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA, que foi realizada brilhantemente pelo LARCAB nas ruas da Vila João 23, ali nas proximidades da instituição. Eu deixo aqui os meus parabéns por essa iniciativa tão importante e eu reforço o meu compromisso com a acessibilidade plena, com a inclusão da pessoa com deficiência, não como plataforma eleitoral, como oportunista, mas com o entendimento de que, até o momento, esse é um dos grupos em Vinhedo com menos políticas públicas e com a menor garantia de direitos. Dia e noite, os direitos da população com deficiência de nossa cidade têm sido negligenciados, a começar pela própria Prefeitura de Vinhedo, que se recusa a criar uma política municipal de acessibilidade plena em prédios e espaços públicos. É muito triste dizer isso, mas a impressão que dá é essa. O governo simplesmente não quer fazer, porque o prefeito e toda a alta cúpula do governo já estão cientes do problema e das reivindicações que têm chegado. Eu tenho sempre saudado, mais uma vez menciono aqui o Edson, o Eliandro, o Silvio também tem participado bastante, tem movimentado as redes sociais com os pedidos de melhorias, temos o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Vinhedo, só que os próprios conselheiros, e eu tenho acompanhado efetivamente o Conselho, os próprios conselheiros já estão cansados de tanto pedirem, de protocolarem ofícios, de encaminharem minutas de projeto de lei, sem que aconteça algo de efetivo, sem que o Poder Executivo dê uma resposta a contento, considerando também o Legislativo, mas o Executivo, sobretudo, não dá uma resposta a contento. Tem lá a minuta do projeto de lei em mãos, foi protocolado no ano passado, tem a Semana da Pessoa com Deficiência, o mês da Pessoa com Deficiência, todo mundo coloca o brochinho, é tudo maravilhoso, faz um evento, faz uma divulgação, pinta a rede social de sei lá qual cor, e aí, quando vai ver a política pública, não é executada, não tem um projeto de lei vindo para essa casa. Aí a gente questiona, mas tem na educação, mas tem na saúde? Tem uma pessoa lá que está vendo. Aí a gente pede o documento, não tem lista de prioridade, isso não é política pública, isso é enrolação. Então, mais uma vez, parabéns ao LARCAB, parabéns a todas as pessoas que travam essa luta em nossa cidade, e, novamente, eu deixo o meu recado ao governo do Dr. Dario Pacheco. A pessoa com deficiência tem direitos que não cabem ao prefeito e muito menos aos secretários dizerem se são válidos ou não. Isso é lei federal, tem que ser cumprido efetivamente. Enquanto não houver algo de efetivo e direcionado unicamente para esse fim, eu vou ser obrigado a dizer isso, que o governo não está trabalhando para a pessoa com deficiência, que o governo não liga para a pessoa com deficiência. E eu, sinceramente, espero que me provem o contrário. Para finalizar, eu vou falar sobre um outro assunto que também tem levantado muita discussão, mas não apenas em Vinhedo, como em todo o Brasil, que é a segurança nas escolas. Depois dos últimos ataques terríveis, covardes, que aconteceram em escolas e creches em nosso país, foi acendida a luz de alerta para que o poder público começasse a tomar providências com mais efetividade, criando políticas públicas preventivas e também de combate a essa prática. Desde fevereiro, eu e a vereadora Naila, portanto, a bancada do PDT Vinhedo, estamos cobrando o retorno das rondas escolares. Eu fiz um post, inclusive, nas redes sociais na última semana, que recebeu centenas de reações, de comentários, de compartilhamentos.
e nele eu perguntava a opinião das pessoas a respeito do policiamento nas escolas, algo que eu entendo que é importante, como eu já disse, é uma pauta que eu defendi, inclusive, como uma propositura aqui nessa casa. Só que não dá para falar tudo em um simples post. Eu sei que é impossível reduzir esse assunto ao aumento no policiamento ao redor das escolas, como se fosse a única solução para prevenir que um massacre acontecesse. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Seria como dizer que, para acabar com os roubos, bastaria colocar um policial em cada esquina. Resolveria? Talvez sim, mas é de se questionar se essa seria a única solução. Eu ainda destaco que a função das rondas escolares não é unicamente conter esse tipo de ataque ou evitar um massacre. Eu defendo o retorno das rondas até como fator para disciplinar o trânsito, permitir a travessia correta e com segurança de alunos e responsáveis na faixa de pedestres, evitar conflitos, desentendimentos que possam colocar em risco as crianças. No entanto, além das rondas escolares e do aumento no policiamento, que é sim uma reivindicação nossa, que é algo absolutamente necessário, igualmente se faz necessário um trabalho intersetorial. E aí a gente tem que envolver educação, assistência social, segurança pública, com um acompanhamento integral, direcionado ao monitoramento de qualquer comportamento agressivo ou que coloque em risco a integridade das pessoas. E isso também incluiria o próprio acompanhamento do ambiente familiar, ou seja, a segurança se dá com a humanização de todo o processo. Eu digo isso porque, falando sobre o cenário nacional, nós sabemos que é cada vez mais comum que os diretores de escolas relatem ameaças de atentados, casos de suicídio, de automutilação entre os jovens, e talvez na sua própria casa o jovem apresente essas características, ele dê alguns indícios, mas por algum problema na estrutura familiar ou por falta de um acompanhamento especializado, com espaços de diálogo, com espaços de escuta, que pode acontecer isso sim na escola, isso acaba não sendo percebido até que uma tragédia aconteça. Outro ponto é o seguinte, eu digo isso bastante alinhado à vereadora Naila, também ao vereador Mazinho, que me antecederam aqui na tribuna. Nós precisamos urgentemente de ações que envolvam a inteligência nas polícias, e isso também envolve o investimento na prefeitura, na Guarda Civil Municipal, capacitação dos agentes para que saibam lidar com o ambiente escolar, para que tenham condições de fazer um monitoramento adequado, inclusive de sites, de redes sociais, para monitorar os grupos que trabalham ali nesses ambientes virtuais. E, resumindo tudo isso, não dá para negar que nós precisamos urgentemente de uma articulação de muitos equipamentos públicos que contenham a violência externa à escola. Se isso for feito, a chance de uma tragédia acontecer é muito menor e, em último caso, com as equipes treinadas e o policiamento nas escolas, também vai ser possível evitar o desastre. Eu recebi muitas mensagens com opiniões muito válidas e necessárias sobre esse assunto, pessoas que conhecem a fundo essa pauta se manifestando, e é também por isso que eu entendo ser necessária a realização da audiência pública, motivo pelo qual eu assinei a moção de apelo endereçada à comissão responsável nessa casa, junto à vereadora Naila. É somente ouvindo todos os envolvidos, buscando soluções em conjunto, que a gente vai conseguir elaborar uma política pública que garanta segurança e integridade a alunos, professores, servidores e a toda a comunidade escolar de Vinhedo. Ainda sobre esse assunto, mas apenas pontuando algo que chegou para o meu gabinete na última semana, eu faço aqui a cobrança pública do conserto do portão do Sei Cuca, que fica no Jardim Três Irmãos. Vou pedir para a comunicação exibir, tanto para quem está aqui no plenário, como também para quem participa conosco pelos meios de comunicação. A gente tem falado tanto sobre segurança nas escolas, sobre a necessidade também de uma infraestrutura que seja o invólucro da segurança nas escolas, só que, infelizmente, ainda descobrimos que esse portão tem ficado recorrentemente quebrado, e aí ele fica entreaberto, ele fica nessa condição que a gente está vendo na imagem. Não dá para aceitar que ao menos o básico não seja realizado em termos de segurança em um espaço com tantas crianças, então eu peço aqui na tribuna que as providências sejam tomadas. As iniciativas do meu mandato estão sendo divulgadas nas minhas redes sociais, o Facebook Luiz Vieira Vinhedo, Instagram @Luiz Vieira Vinhedo e também pelo site, principalmente pelo site www.luizvieiravinhedo.com.br, e eu aguardo todas as pessoas na live que eu e a vereadora Naila vamos fazer hoje no Instagram às 21 horas, trabalhando aí com mais tempo e também com mais profundidade esse tema que é a segurança nas escolas. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação. Tenham uma ótima semana e ainda em tempo uma feliz Páscoa a todas e todos. Muito obrigado.